Uma situação muito comum. Se você é professor de educação física, com certeza já passou por isso. Você chega lá, começo de ano, preparou suas aulas, planejou suas aulas teóricas e suas aulas práticas. Aí um aluno chega lá, professor, um atestado. Aí você olha, o aluno fulano de tal não pode participar das aulas práticas de educação física porque o mesmo possui escoliose. Assinado médico tal. E aí, o que fazer? Você é obrigado a aceitar esse atestado? O aluno vai ficar sem participar das suas aulas práticas porque um médico mandou um atestado que ele tem algum problema, por exemplo, a escoliose? E você tem autoridade para passar por cima da autoridade do médico e dizer para o aluno que ele tem a obrigação de participar da aula prática? Já adianto que a resposta é sim, você tem essa autoridade, você é o professor. Você não é obrigado a dispensar o aluno nesse caso. Fica até o final do vídeo que a gente vai conversar sobre esse assunto logo após a vinheta. Então vamos lá, esse é um assunto muito importante. Já era para eu ter gravado esse vídeo há muito tempo, porque muitos professores têm essa dúvida, não sabem se eles têm que aceitar o atestado, como é que fica, tem medo de negar o atestado e sofrer alguma consequência. Então esse é um assunto muito importante. Eu procurei no YouTube se tinha algum vídeo falando sobre esse assunto, não encontrei. Então eu vim aqui gravar para falar sobre isso. É uma situação que acontece sempre com a gente, professores de educação física. Comigo já aconteceu várias vezes. Eu dei o exemplo de escoliose, mas já chegaram atestados de todos os tipos. Escoliose, problemas de joelho, asma, etc. São vários os motivos que o aluno traz ali um atestado querendo ser dispensado da aula prática de educação física. Então, como eu já falei, não aceite esse atestado. Você não tem que aceitar. O aluno tem que participar de suas aulas. Mas calma que a gente vai falar aqui parte por parte para você ter um embasamento na hora de dizer não, eu não aceito um atestado. A primeira coisa que você tem que saber é que a sua disciplina é muito importante. A educação física é uma disciplina muito importante. Uma de suas principais importâncias é proporcionar saúde aos alunos, desenvolver a saúde dos alunos. E quando eu falo saúde, eu não estou falando apenas de uma saúde corporal, de uma saúde física. Pelo contrário, eu estou falando de saúde no conceito geral, que é o conceito da Organização Mundial de Saúde, que saúde é um bem-estar físico, mental e social. Tem coisa melhor para desenvolver a saúde mental e a saúde social dos alunos do que uma aula prática de educação física? É a melhor coisa que tem. Então a educação física é muito importante para os alunos. Não é uma coisa qualquer, não é uma recreação. Você, professor de educação física, já deve saber disso, que a educação física não é uma simples recreação. Então você tem que ter na sua cabeça a importância da educação física, que outras pessoas não tenham, mas você tem que saber. Então, tendo por base isso, eu vou falar aqui 4 pontos importantes para você se embasar na hora de negar um atestado. Bom, o primeiro ponto é por que os alunos querem ser dispensados das aulas de educação física? Geralmente, eu falo por minha experiência, é por vergonha. Eles não querem participar das aulas de educação física por vergonha. Já vi vários casos de aluno trazer um atestado. Por exemplo, o aluno traz um atestado de escoliose. Eu não posso participar da aula de educação física porque eu tenho escoliose. Quando você sai da escola, que vai para casa, passa por uma academia, está lá aquele mesmo aluno dentro da academia praticando musculação. Como é que pode? Ele vai para musculação, treinando, na maioria das vezes, sem orientação profissional, porque lá na academia não tem profissionais, mas na aula de educação física ele diz que não pode porque tem escoliose. Totalmente sem sentido, né? Na verdade, como você deve saber, é que a maioria dos nossos alunos, eles têm uma grande deficiência de socialização. Eles não sabem se socializar. Então, a aula de educação física prática é quebrar a zona de conforto deles, é sair da zona de conforto deles. E eles não querem isso. Mas é justamente por eles não quererem que só mostra a importância de como é preciso que eles vão. Quantos alunos detestam matemática, mas mesmo assim são obrigados a ir para a aula de matemática? Por quê? Porque é importante. A mesma coisa é a educação física. O aluno detesta a educação física, mas ele tem que ir porque é importante. E o fato dele detestar só prova como ele precisa daquela disciplina. Então, por exemplo, antigamente, quando
alguns alunos não queriam participar da aula prática, eu dava a opção deles fazerem um relatório escrito. Eu dizia, quem não for participar da aula de educação física, faça um relatório escrito de 30 linhas, etc. E aí a maioria dos alunos com preguiça de fazer o relatório se obrigavam a ir para a prática. Hoje não funciona mais isso. Para mim, no meu caso, eu estou falando, não funciona mais, porque eu comecei a perceber que quando eu dava a opção agora de fazer o relatório, vários alunos preferem fazer um relatório de 40 linhas do que ir para a prática. Então não faz mais sentido essa questão. Então eu parei de pedir relatório e hoje eu não dou mais essa opção. Hoje eu chego na aula e digo, você tem que participar e acabou. Não tem desculpa, não tem eu não quero, não tem eu não gosto, não tem eu estou cansado. Você tem que participar e acabou. A educação física é uma disciplina obrigatória e você tem que tratar como obrigatória. Por acaso um professor de matemática chega na aula e diz, gente, quem não tiver afim da aula pode sair? Claro que não, a aula é para todo mundo. Então, primeiro ponto é esse. Por que os alunos querem dispensa? É porque eles não sabem se socializar, eles têm vergonha, então eles querem sair de fora da educação física. O segundo ponto importante é que o profissional de educação física é você, não é o médico. É você. Quando você aceita um atestado, você está se rebaixando, você está se desvalorizando, você está desvalorizando sua profissão. Você está colocando um médico acima de você. O médico está acima de você? Não. Nem ele está acima de você, nem você está acima dele. O médico tem a área dele e você tem a sua área. A sua área é a atividade física. Você não fez uma faculdade de educação física justamente para você saber o que você pode fazer de exercício, o que você não pode? Então, se você pega um aluno com escoliose, você é que tem a obrigação de saber quais exercícios aquele aluno pode fazer e quais ele não pode, porque você que é o profissional, então você é que vai dizer isso. Um médico não pode fazer isso, de chegar e dizer o aluno tal não pode participar da aula prática de educação física. Primeiramente, que o médico não sabe como é essa aula. Quem diz para o médico que a sua aula vai ser aluno correndo, vai ser aluno pulando? E se for uma aula de massagem? E se for uma aula de alongamento, de relaxamento muscular? O aluno não vai participar? Claro que vai. Então não faz sentido o médico dar um atestado dizendo que o aluno está dispensado das aulas práticas. Ele não sabe como é a sua aula. O profissional é você. Então aqui a gente já entra no terceiro ponto, que é cada um na sua área. O médico deve agir de acordo com a competência dele, ou seja, com o que ele pode fazer. O médico tem suas competências. Por exemplo, um médico poderia muito bem mandar um atestado para você dizendo o seguinte: o aluno fulano de tal tem escoliose e, portanto, ele não pode fazer exercícios que exerçam pressão na coluna. Por exemplo, é competência do médico, ele poderia fazer isso, mas dizer que o aluno está dispensado da aula, jamais. Ele pode dizer o que o aluno pode fazer e o que o aluno não pode fazer. Isso o médico pode, tudo bem, ele é especialista na área, ele poderia fazer isso. Inclusive, eu pesquisando aqui na internet, achei um requerimento bem legal de dispensa de aula de educação física de um colégio chamado Colégio do Amor de Deus. Vou colocar aqui do lado para você ver. Lá, para um aluno solicitar a dispensa da aula de educação física, tem alguns requisitos. Olha aqui, o encarregado de educação do aluno solicita ao diretor que o aluno seja dispensado da prática de educação física conforme atestado médico. Aí aqui embaixo tem dizendo, o atestado médico deve especificar claramente as atividades que o aluno não pode fazer, as atividades que estão interditas ao aluno, as atividades que são permitidas com modo condicionado e as atividades que, por serem benéficas para o aluno, podem ser praticadas sem condição. Ou seja, aqui ele está dizendo que no atestado o médico tem que dizer o que o aluno não pode fazer, o que o aluno pode fazer, mas com cuidado, e o que o aluno pode fazer tranquilo. Então esse atestado aí está ok. O médico vai estar dizendo aí quais as atividades que o aluno não pode fazer e não simplesmente dizendo que o aluno está liberado da aula. Então esse é um modelo legal que eu achei aqui dessa escola, pesquisando aqui achei, e vai 100% de acordo com o que eu já pensava assim. Então por isso que eu achei interessante esse modelo quando eu achei aqui na internet. Então isso o médico pode fazer, especificar quais atividades o aluno não pode fazer. E o quarto ponto, que eu já falei em outros vídeos meus, mas vale a pena eu reforçar aqui, é quem é que está dispensado da aula de educação física. Quem são os alunos que, por lei, legalmente estão dispensados da aula de educação física? Está lá na LDB, artigo 25. São 5 casos. O primeiro caso
é um aluno que trabalhe 6 horas ou mais por dia. Então lembrando, a educação física é obrigatória na educação básica, ensino fundamental e ensino médio. É obrigatória ter educação física. Agora o aluno é dispensado da aula prática de educação física, não da teórica, é dispensado da prática, caso ele se enquadre num desses pontos. Primeiro ponto é um aluno que trabalhe 6 ou mais horas por dia. Segundo ponto é o aluno que seja maior de 30 anos de idade. Terceiro ponto, o aluno que esteja prestando serviço militar obrigatório. Já passando aqui para o quinto ponto, antes de eu falar do quarto, o quinto ponto é o aluno que tem a prole, ou seja, o aluno que tem filho. No dia a dia a gente nunca lembra disso aí, mas o aluno que ele tem filho está na lei. Se o aluno tem filho, ele pode ser dispensado da aula prática. E o quarto ponto aqui é o Decreto-Lei número 1044 de 1969. Esse decreto fala sobre doenças infecciosas, doenças contagiosas, mas o importante aqui é que são doenças agudas, não são doenças crônicas. É um atestado que ele é por prazo determinado. Por exemplo, o aluno se acidentou de moto, se encaixa nesse quadro. Está lá no Decreto-Lei falando. Ou então o aluno está gripado, o aluno está com Covid. Esse decreto ele não é específico para a educação física, esse decreto é para a escola de modo geral. Ele diz que o aluno que tem algum desses problemas, se ele está doente, ele tem acontecido alguma coisa com ele fez cirurgia, ele tem direito a fazer as atividades em casa, sem ter que vir para a escola. É isso que esse decreto fala. Não é um aluno que tem escoliose e ele vem para a escola, mas está dispensado da educação física. Não se enquadra aqui. Esse decreto é como eu falei. Beleza? Então esses são os casos de alunos que estão dispensados da aula de educação física. Outras coisas, o aluno que tem asma, ele vai participar. Você que é o profissional de educação física, você sabe o que ele pode fazer e o que não pode. Inclusive eu dei uma pesquisada aqui em jurisprudências, se tinha alguma jurisprudência falando sobre dispensa de educação física, por atestado, por essas coisas, e não achei. Achei alguns falando sobre os casos que eu citei antes aqui. Jornada de trabalho, aluno com prole, porque isso aí é lei. Então tem jurisprudência sobre isso. Outro caso não. Então atestado é isso aí. Não aceite atestado. Vamos acabar com essa cultura de atestado para dispensa de aula de educação física, porque isso não existe. Se você não concorda comigo, porque eu pesquisei, eu dei uma pesquisada na internet para ver se eu achava algumas coisas para corroborarem com o que eu estava falando. E não achei muita coisa. Então eu vim mostrar o que? Legalmente, eu mostrei aqui pela lei quem é dispensado, que são esses 5 casos. E de acordo com a lógica, eu falei que cada um tem sua área de atuação. O médico tem a área dele, o professor de educação física tem a sua. Então não tem cabimento essa cultura do atestado. Agora, se você não concordou comigo, se você tem alguma informação extra que eu não esteja sabendo, coloca aqui nos comentários. Agora não venha discordar de mim só por discordar. Só venha discordar se você tiver um fundamento para dizer, ó, eu discordo por isso e por isso. Se você tiver algum fundamento, algum argumento para discordar de mim, eu vou ficar feliz em ler, porque esse é um assunto muito importante. É interessante a gente debater, porque isso vai servir para o crescimento da nossa profissão. Então, se você tiver algum fundamento contrário, coloque aqui nos comentários. Que qualquer coisa eu até gravo um novo vídeo se eu ver alguma coisa diferente. Mas eu acredito que não, eu acredito que é o que eu falei mesmo. Então nós precisamos nos valorizar e nós precisamos valorizar nossa profissão. Então vamos acabar com essa cultura de atestado. Beleza? Então continue acompanhando aí no meu canal. No meu site tem vários conteúdos gratuitos para você usar em suas aulas, para você se preparar. Tem cursos também, tem cursos com certificado. Tem um banco de questões para você elaborar suas provas de educação física, questões elaboradas por mim e que você não vai achar em outro lugar, então não tem perigo de um aluno seu achar aquela questão antes de você. Então dá uma olhada aí no meu site, tem vários conteúdos, beleza? Até o próximo vídeo e valeu!